Imagine isso. O ano é 1902, interior de São Paulo, uma fazenda isolada onde o sol poente tinge os cafezais de vermelho sangue. Autoridades, com pás enferrujadas nas mãos trêmulas, cavam o solo úmido e encontram 23 corpos apodrecendo em valas rasas, crânios rachados, ossos entrelaçados como raízes mortas, o fedor de carne podre subindo como uma névoa venenosa. Mas o dono dessa terra de horrores, um homem de bigode encerado, charuto cubano entre os dedos e influência que alcançava os salões do Palácio do Governo, passeava impune pelas calçadas de pedra de Ribeirão Preto. Como um carniceiro pode enterrar uma vila inteira e ainda brindar a saúde da República? E se eu te disser que esses 23 eram só a ponta de um abismo muito mais profundo? Nesta narrativa sombria, extraída dos arquivos empoeirados do Fórum de Ribeirão e dos jornais censurados da época, você vai desvendar o reinado de terror de Domingos Bordini, o fazendeiro que transformou colonos em adubo humano. Vamos dissecar os autos judiciais, as denúncias sufocadas e as conexões oligárquicas que blindaram um monstro. Mas aqui está o primeiro loop que vai te corroer por dentro. Esses corpos gritavam por vingança. Mas por que a justiça, com provas na mão, deixou o assassino rir por décadas? Aguente firme, a resposta vem no clímax, e ela vai te fazer questionar tudo sobre o café que você toma toda manhã. Volte comigo ao Brasil de 1902, coração pulsante do ciclo do café, onde o vapor dos cafezais subia ao amanhecer como fumaça de um vulcão adormecido. Ribeirão Preto, joia do oeste paulista, era um mar de verde infinito, pés de café carregados, terreiros de secagem brilhando sob o sol impiedoso, o ar denso com o cheiro torrado dos prãos e o suor salgado de milhares de braços. Carroças rangiam nas estradas de terra vermelha, puxadas por mulas ofegantes, enquanto o rádio crepicava notícias da Europa distante. No epicentro dessa prosperidade erguia-se a fazenda São Domingos, propriedade de Domingos Bordini, um português de 48 anos, magro como um facão, olhos cinzentos que pareciam perfurar almas. Viúvo há 2 anos, sua esposa Maria, bela italiana de cabelos negros, morreu de febre, segundo os boatos. Bordini era o retrato do patrão respeitado. Acordava às 4 horas, montava seu cavalo baio e supervisionava os 300 colonos, italianos famintos vindos de Gênova em navios lotados, nordestinos flagelados pela seca do Ceará, todos amontoados em senzalas de madeira podre, com telhados de palha que gotejavam nas chuvas de verão. O dia começava com um apito estridente do capataz, ecoando como um grito de guerra. As foices ceifavam o ar úmido, crianças de 8 anos carregavam cestos pesados nos ombros ossudos, e o almoço era mingau ralo de fubá servido em pratos lascados. À noite, fogueiras crepitavam, violas choravam modinhas tristes, e o vento frio da serra trazia uivos de cães farejadores. Bordini jantava sozinho na varanda de taipa, sob a luz amarelada de lampiões a querosene, brindando com cachaça importada. Ninguém ousava questionar os desaparecimentos. Um colono sumia por dívida, outro por fuga. O solo engolia segredos e a roça seguia. Mas aquela calmaria, algo apodrecia, literalmente e figurativamente. Tudo desmoronou em 12 de março de 1902, uma quarta-feira chuvosa que transformou os cafezais em lama pegajosa. Giuseppe Rossi, colono italiano de 32 anos, pai de 4 filhos famintos, testemunhou o impensável. O capataz, Zé Gargalo, um brutamontes de cicatrizes no rosto, arrastava um corpo inerte, o de Pedro, o nordestino que ousara pedir pagamento atrasado para o matagal atrás das senzalas. Os sons dos pés arrastando na terra molhada, o gorgolejar final da vítima, o cheiro metálico de sangue misturado à enxurrada. Giuseppe fugiu naquela noite, coração disparado, atravessando campos sob luar prateado até a delegacia de Ribeirão Preto. Sua denúncia, rabiscada em italiano quebrado num papel amassado: corpe nas covas dos cafezais. Ajuda. O delegado, um homem gordo de bigode torcido, hesitou. Bordini era compadre de coronéis influentes, mas a pressão de imigrantes italianos na cidade, murmurando sobre massacro, forçou uma ação.
No dia 15, uma equipe de 12 policiais, com pás e lanternas, invadiu a fazenda ao anoitecer. O primeiro golpe de pá revelou ossos amarelados. O segundo, um crânio com o maxilar despedaçado. O terceiro, trapos de roupa infantil. Ao amanhecer, 23 corpos exumados. Homens com costelas afundadas por chibatadas, mulheres com pescoços cortados por navalha, crianças de 5 anos envenenadas com erva de cutia. O ar ficou irrespirável, moscas zumbindo em nuvens negras. Bordini assistiu de braços cruzados na varanda, fumando um charuto, olhos impassíveis. Mas o que ninguém percebeu era que ele já havia enviado um mensageiro ao palácio com 5 contos de réis em ouro, suborno disfarçado de doação para a polícia. A investigação, documentada nos autos do processo número 247 de 1902 do Arquivo Público do Estado de São Paulo, virou um labirinto de contradições. Peritos da Faculdade de Medicina de São Paulo analisaram os restos. Laudos confirmavam espancamentos com porrete de madeira dura, degolas precisas como abate de gado, vestígios de arsênico nos tecidos hepáticos de 7 vítimas. Jornais da época, como o Estado de São Paulo, de 18 de abril de 1902, publicaram notas curtas. Acidente fatal em fazenda de Ribeirão Beto. Colonos perecem em deslizamento. Mas depoimentos colhidos em sigilo pintavam o horror. Maria, a lavadeira, ouviu gritos noturnos em 1899. O peão João relatou buracos cavados à meia-noite, cobertos com cal virgem. Fotos tiradas com câmeras de placa de vidro mostram valas rasas, 1,5 metro de profundidade, camufladas por mudas de café. Aqui surge o segundo loop, que vai te fazer duvidar da sanidade humana. De um lado, provas materiais irrefutáveis, ossos catalogados, testemunhas juramentadas. Do outro, Bordini era afilhado de Fidelis dos Reis, o coronel oligarca, deputado estadual e dono do jornal local que matutava reportagens. Registros do cartório de Ribeirão Preto mostram doações suspeitas, 2 contos para o juiz de direito, terras emprestadas ao delegado. A polícia interrogou 40 colonos, mas 15 sumiram antes dos depoimentos. Você pensa que a balança da justiça penderia para os pobres? Espere pela reviravolta. Ela conecta o café, o poder e um crime doméstico que muda tudo. Mas então, no dia 22 de abril de 1892, veio a reviravolta que abalou os alicerces da investigação. Enquanto peritos peneiravam a terra encharcada da vala principal, uma aliança de ouro enferrujada emergiu entre os ossos, gravada com MB 1898, iniciais de Maria Bordini, a esposa febre morta do fazendeiro. Loop número 1 fechado. Os desaparecimentos não começaram com colonos, mas em casa. Maria, grávida de um possível amante, rumor sussurrado por criadas, fora espancada até a morte no quarto de casal, corpo dissolvido em cal e enterrado na primeira vala. Bordini, em fúria ciumenta, confessou fragmentos num interrogatório bêbado. Ela traiu com o capataz, mereceu o facão. Porém, isso escancarava o loop número 3. A fazenda não era só matadouro de rebeldes, mas hub de tráfico humano pós-abolição. Registros do Porto de Santos, de 1899 a 1901, listam 150 contratados nordestinos, chegados em porões fétidos, distribuídos por Bordini a fazendas vizinhas por R$ 200 a cabeça. Vivos ou mortos, tanto fazia. O clímax irrompeu em 10 de maio de 1902, lua cheia iluminando a fazenda como um palco de teatro macabro. Uma batida surpresa da força pública, tipificada por ordens do governador Rodrigues Alves, revelou mais 24 valas, total de 47 corpos, incluindo 12 crianças com marcas de corda no pescoço, enforcadas por roubo de café. O ar cheirava a podridão fresca. Cães latiam enlouquecidos. Colonos, armados com foices, cercavam a casa grande. Bordini, barricado com espingarda de 2 canos, gritou da janela:
Eles eram lixo, o café não espera por fracos. Capturado após tiroteio, uma bala roçando sua orelha, ele despejou a confissão completa nos autos. Traficava flagelados do Ceará, famintos pela seca de 1877 e 79, vendendo-os como escravos a coronéis cafeeiros. Lucrava 10 contos anuais, subornando portos e delegacias. A multidão invadiu os portões, pedras voando, linchamento iminente. «Morte ao carrasco!» ecoava no vento. Mas Fidélis dos Reis, o compadre intocável, chegou a cavalo com 50 soldados. Ordem pública acima de tudo. Bordini foi solto 48 horas depois por falta de provas materiais, ossos reenterrados às pressas, laudos perdidos no fórum. O Estado de São Paulo, em 20 de maio, titubeou. Caso arquivado por ausência de corpus delicti. A elite cafeeira brindou em segredo. Os pobres engoliram o sangue com mingau. Ele morreu em 1921, aos 67 anos, de causas naturais, sepultado com missa solene na Catedral de Ribeirão, placa de mármore eterna, empresário exemplar. Hoje, em 2026, as ruínas da Fazenda São Domingos são engolidas por eucaliptos e mato alto nos arredores de Ribeirão Preto, um espectro onde ventos frios sussurram sobre valas vazias. Placas enferrujadas marcam o local como patrimônio histórico, mas poucos visitam. O solo ainda repele plantas, como se amaldiçoado. Aqueles 47 corpos questionam a República nascente. Era Bordini o monstro isolado ou sintoma de um sistema oligárquico que via humanos como custo de produção? Loop número 3, fechado com ambiguidade. Justiça existia para os de baixo? O café que adoça o Brasil carrega esse ranço sutil, um lembrete de que o progresso foi regado com decomposição humana. Pense nisso na próxima xícara e sinta o gosto amargo da impunidade. Câmara Silenciosa investiga o obscuro toda semana. Inscreva-se, se tiver coragem.